Trump ameaça impor tarifa de 200% se China não fornecer imãs aos Estados Unidos. O gigante asiático tem demonstrado maior preocupação com as terras raras e chegou a incluir diversos itens desse setor, entre eles os imãs, na lista de restrições de exportação aos americanos, em resposta ao tarifaço. O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, 25, que a China precisa fornecer imãs aos Estados Unidos, ou ele terá de cobrar uma tarifa de 200% ou algo parecido sobre produtos chineses. A fala ocorreu em meio à disputa comercial e tecnológica entre os dois países. A China tem demonstrado maior preocupação com as terras raras e o controle de sua oferta. Em abril, incluiu diversos itens desse setor, entre eles os imãs, na lista de restrições de exportação, em resposta ao aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos. As terras raras formam um grupo de 17 elementos químicos presentes em diversos países. A maior parte das reservas conhecidas está concentrada na China e no Brasil. Esses elementos são fundamentais para a produção de smartphones modernos, carros elétricos e outras tecnologias avançadas, o que os torna estratégicos para a indústria global. Os ímãs mais potentes costumam ser produzidos com ligas que contêm elementos de terras raras, como neodímio e samário. Em algumas aplicações, adiciona-se disprósio para aumentar a estabilidade térmica, especialmente em usos industriais e tecnológicos de alto desempenho. Disputa comercial e tecnológica. A nova ameaça de Trump é mais um capítulo da disputa comercial e tecnológica entre as duas maiores economias do mundo. O conflito se intensificou no segundo trimestre após o anúncio do tarifaço pelo republicano. Mais recentemente, os países chegaram a acordos para reduzir tarifas. Em 11 de agosto, o Ministério do Comércio da China prorrogou por 90 dias a suspensão de tarifas adicionais sobre produtos do ZUA. A decisão foi tomada após Trump assinar uma ordem executiva que estendeu a trégua tarifária. Em comunicado, o governo chinês informou que manterá, durante esse período, a tarifa de 10% sobre produtos norte-americanos. Na prática, os países apenas prorrogaram o acordo firmado em 12 de maio, que estava prestes a vencer. Veja os principais pontos. As tarifas do ZUA sobre importações chinesas caíram de 145% para 30%. As taxas da China sobre produtos americanos foram reduzidas de 125% para 10%. Quase o acerto não seguiu em frente. 2 semanas depois, Trump acusou os chineses de descumprirem o compromisso. A má notícia é que a China, talvez sem surpresa para alguns, violou totalmente seu acordo conosco, escreveu em suas redes sociais. Em resposta, a China pediu que os ZUA suspendam as restrições discriminatórias contra Pequim e que ambos os países mantenham o consenso alcançado nas negociações de alto nível realizadas em maio, em Genebra, na Suíça. O acordo, que se encerraria em 12 de agosto, teve sua prorrogação confirmada um dia antes, com validade de mais 90 dias. Desde que anunciou o tarifaço, para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos e ampliar seu poder de barganha em negociações geopolíticas, Trump vem enfrentando críticas, inclusive de aliados. O confronto com o governo chinês agravou ainda mais a situação. Tarifaço reduz déficit, mas encolhe a economia dos Estados Unidos. O tarifaço de Trump deve reduzir o déficit total dos Estados Unidos em 4 trilhões de dólares até 2035. Por outro lado, tende a frear investimentos e produtividade, além de enfraquecer o poder de compra de famílias e empresas. A análise é do Congressional Budget Office, CBO, órgão independente do Congresso dos Estados Unidos. Segundo o relatório publicado na sexta-feira, 22, a redução do déficit total do país, o saldo negativo das contas públicas, incluindo os juros da dívida, deverá ocorrer da seguinte forma. O dinheiro arrecadado com as tarifas ajudará a diminuir o déficit primário em 3,3 trilhões de dólares até 2035.
Com isso, a menor necessidade de empréstimos federais deve cortar os gastos com juros da dívida em 700 bilhões de dólares, totalizando um impacto de 4 trilhões de dólares no período. Devido às recentes mudanças nas tarifas, essas estimativas são maiores do que a redução de 2,5 trilhões de dólares nos déficits primários e a diminuição de 500 bilhões de dólares nos gastos com juros que projetamos no início de junho, diz o CBO. Apesar do impacto positivo sobre a dívida, o CBO estima que as recentes mudanças nas tarifas de importação, tanto dos Estados Unidos quanto de seus parceiros comerciais, vão reduzir o tamanho da economia americana. Os efeitos negativos de tarifas mais altas se manifestam na redução de investimentos e produtividade, afirma o CBO, acrescentando que bens de consumo e de capital usados pelas empresas na produção ficarão mais caros, o que diminuirá o poder de compra no país. Segundo o CBO, a tarifa efetiva sobre produtos estrangeiros que entram nos Estados Unidos está 18 pontos percentuais acima dos níveis praticados em 2024.